Olá, gente! Boa noite! Quanto tempo que a gente não se reúne aqui para conversar, para trazer as dúvidas de vocês, não é mesmo? Nós estamos no Instagram e na fanpage do Facebook. Se em algum lugar não estiver legal, vocês vão de um lugar para o outro. Tá ok aqui? Quem tá no Instagram, tá ok? Estão me escutando bem? Tudo certo? Me dá um joinha aí, gente, só pra eu saber. Quem tá na fanpage do Face também tá me escutando bem? Tudo certo? Vamos começar. Gente, nosso assunto de hoje são as associações do sono infantil, né? Primeiro eu quero me apresentar, porque tem bastante gente nova por aqui no canal e eu queria fazer uma apresentação rapidinha, tá? Mas eu queria fazer. Eu sou a Fernanda Carreiro. Tô ajeitando a outra câmera. Eu sou Fernanda Carreiro, eu sou fisioterapeuta, sou educadora física e sou especialista do sono infantil com ênfase em saúde integrativa e sou educadora parental em disciplina positiva, tá? A minha história toda começou com sono na prática, na minha casa. Quando eu me esbarrei em muitas dificuldades de sono da minha filha, né? Foi aí que eu fui buscar informação, que eu fui estudar, que eu fui peneirar aí, né? Porque hoje em dia a gente escuta muitas coisas sobre o sono infantil, dizendo que a gente tem que abandonar a criança no berço, ou então que a gente tem que ficar entrando e saindo, ou então que não pode dar colo porque acostuma mal, enfim, né? Hoje a gente vai falar sobre essas associações aí. E existem muitos mitos, né, que estão em torno aí da condução mesmo, da consultoria, do sono de qualidade, né, que na verdade não é real. E hoje eu quero estar falando aqui sobre isso com vocês. Quero dizer para vocês o que é real sobre as associações e o que não é, o que as pessoas falam demais, né? Bom, essa sou eu e essa é um pouco a minha história. Vamos falar um pouquinho sobre o sono? Quando a gente fala de sono, gente, eu penso assim, ó, eu gosto sempre de dizer isso e em toda a minha consultoria, em todas as vezes que eu respondo alguns direct aqui de vocês, enfim, eu digo que sono tem muitas coisas que influenciam, tá? Não é só um fato isolado ou outro fato isolado, até porque a gente tá falando de um ser humano ali, tá? De um ser humano que passa por emoções durante o dia, que tem ansiedades ou que tem alguns desconfortos, enfim, é um ser que desde que nasce é um ser de hábitos, não é mesmo? Então não tem como a gente falar assim, é só você cuidar de tal coisa que pronto, é uma fórmula mágica, né? Ou então é uma receita de bolo, 3 xícaras de farinha, 2 de açúcar, 3 ovos, não é isso, é um ser humano. Então quando eu vou falar sobre o sono, eu sempre falo assim, eu tenho que olhar para aquele indivíduo, eu tenho que olhar para aquela família, né? E fazer um ajuste de tudo, tá? Hoje a gente vai falar aqui de um caso isolado, de casos isolados, na verdade, das questões, quando, por exemplo, vem um clientinho de uma consultoria que eu vejo que tá tudo redondinho, né? Tá tudo ok, rotina tá ok, parte emocional tá ok, é uma questão mesmo de associação, né? Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Sobre as questões de associações de sono, tá? Mas eu gosto sempre de lembrar e frisar muito isso, que hoje aqui nós estamos falando de uma coisa isolada, tá? Mas não dá para você tratar o sono do seu filho como algo isolado. Entende que não dá para você simplesmente, mas meu filho dorme sozinho, mas ele desperta. Então tem outra coisa, tem mais coisa envolvida, entendeu? Que não é algo que é matemático, é só fazer isso que resolve, porque não é assim. Então é isso que eu queria falar para vocês, que sono é algo muito amplo, tem muita coisa por trás de tudo isso, tem a ansiedade da criança, tem a fase do desenvolvimento que essa criança está passando, se ela está aprendendo a andar, se ela tá nascendo um dente, se ela está aprendendo a engatinhar, tem a parte emocional, quanto tempo essa criança tem de qualidade com essa mãe, com esse pai,
né? E tem toda a parte ambiental também, tá cuidando desse ambiente, e tem a parte comportamental, que aí entra as associações, que entra a rotina também junto com a parte comportamental, uma rotina ajustada e adequada para a idade dela, né? Da idade daquela criança. Mas hoje eu quero falar especificamente das associações. Vamos fazer um combinado? Como vou começar a falar, vou falar o que eu me planejei aqui. E no final a gente abre para as perguntas, pode ser? Vocês acham que fica legal assim? Vamos lá, gente, me responde. Porque assim, ó, eu tô aqui, não tô vendo a carinha de vocês. Então me responde, fica ok? Fica bom? Então tá. Tô esperando a resposta ainda, hein? Tá, tô vendo um joinha subindo, isso mesmo. Então a gente vai... Isso, gente, responde, porque é muito difícil conversar aqui e não ver a carinha de vocês, não ver o que vocês estão pensando. Então eu vou falar, no final eu abro para as perguntas, tá bom? Aí as perguntas, é isso que eu ia falar que eu me perdi. As perguntas, vocês mandem com as idades dos bebês de vocês, tá? Porque o sono, ele muda muito nesse primeiro ano de vida aí da criança. Gente, associações, o que é isso? Associação é uma questão assim, nós, pais, colocamos algumas associações sem perceber. Por exemplo, mamar para dormir. Então, todas as vezes que o seu filho vai dormir, ele mama até ele dormir. Pronto, então é repetição hoje, repetição amanhã, repetição. Se tornou um hábito. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E esse bebê, ele tá aprendendo. Então, o que é que ele entende? Eu preciso mamar para eu adormecer. Ele sabe adormecer dessa forma. Um outro exemplo, ninar. A mãe fica lá, balança aquele nenê até aquele nenê dormir. É uma associação. E como que foi colocada? Essa mãe ficou lá balançando todas as vezes, freneticamente, não é mesmo? Até esse bebê conseguir adormecer. Tá aí uma associação. Por que se tornou uma associação? Porque todas as vezes, religiosamente, essa mãe colocou esse bebê para dormir dessa forma. Entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente fala em sono, isso é do adulto e da criança. A gente passa por ciclos de sono. A gente tem ciclos de sono leve, ciclos de sono pesado. Quando a gente faz essa transição de ciclo de sono, a gente tem micro despertares. Nós adultos, muitos de nós não percebemos. Eu, por exemplo, não percebo esses micro despertares. Eu sigo a noite inteira dormindo. O meu marido percebe. Ele passa por... Quando ele vai transitar de um ciclo de sono para outro, ele dá uma acordada, né? Então ele tem vários despertares durante a noite. E a criança, o que acontece? Essa criança, se ela tem esse micro despertar e ela sabe só voltar a adormecer mamando, ela vai precisar do quê? Mamar para voltar a dormir. Ou então essas crianças, ela só consegue adormecer sendo ninada, assim, ó, freneticamente no colo. O que vai acontecer? Essa criança vai precisar ser ninada para voltar a dormir. Tem várias associações, gente. Ó, mamar, ninar, freneticamente, chupeta, cabelo da mãe. Ó, quantas crianças eu não vejo que pega o cabelo da mãe e fica assim, ó, tic, mexendo. Fazer carinho assim no braço da mãe ou dar assim, pinçadinha no braço da mãe. Naninha é uma associação. Tapinha no bumbum. Criança vai pro berço até, mas fica lá, vários tapinhas no bumbum até a criança dormir. Tudo isso facilita o sono da criança, induz o sono da criança, ajuda que ela relaxe. Mas o que acontece se ela se torna, eu não diria a palavra dependente, mas o que acontece se ela precisa daquilo para relaxar? Ela vai despertar, ela não vai conseguir transitar de um ciclo de sono para o outro. Isso, gente... Tudo depende. Quando a gente está falando de um ser humano, a questão é assim, depende. Escuta o que eu tô falando, imagina aí na casa de vocês e vejam na casa de vocês o que faz sentido. Porque, por exemplo, tem criança que dorme no berço e que a mãe dá tapinha na bundinha pra criança... Opa! A mãe dá tapinha na bundinha pra criança dormir. Eu tô olhando aqui porque eu tô com o celular do Facebook e com o do Instagram.
A mãe da tapinha na bundinha, essa criança não desperta à noite, porque pra ela consegue transitar depois de um ciclo de sono no outro, mesmo a mãe dando tapinha na bundinha no primeiro adormecer, ela não é uma criança tão sensível a isso. Ou então tem crianças que adormecem no colo e que a mãe faz a transferência depois que a criança tá dormindo e funciona bem, tá tudo bem, a criança segue a noite toda dormindo, porque ela não é sensível a isso, ela consegue se ajeitar depois do berço. Mas tem crianças que são mais sensíveis e que elas precisam ter essa autonomia para que elas consigam depois, no meio da noite, voltar a adormecer. Fernanda, mas como é que eu vou saber? Bom, olha aí, como é que tá o padrão de sono na sua casa? Tá um padrão de sono legal? Seu filho tá dormindo bem? Tá acordando realmente o necessário para mamar? Ou não? Ele tá acordando inúmeras vezes e eu preciso ir lá e ajudar. Lógico que em todas as vezes você vai lá ajudar, mas entende o que eu tô falando? É uma dependência. E você tem que pegar e ficar chacoalhando até a criança dormir. Ou então você tem que dar mamar, sendo que ela acabou de mamar há menos de meia hora. E você tem que dar mamar de novo só pra lá. Ela dá 2 sugadinhas, ela já dorme, você coloca no berço. Entende que aí é uma associação? E não tem como eu falar assim pra você, ó, dá uma resposta pronta, porque em cada casa é de um jeito. Tem casa que determinadas situações se torna uma associação e tem casa que não, que a criança flui por ela e depois segue tendo uma qualidade de sono. Então, pra gente ver se a criança tem uma associação ou não, eu sempre digo assim, olha pra noite, como é que tá a noite? Ela tá conseguindo transitar bem? Tá dormindo bem? Não, Fernanda, não tá. Bom, então pensa aí, gente. Agora eu falei aí sobre algumas associações. Pensa na rotina da casa de vocês. Quais são as associações que você consegue identificar? Pensa comigo, depois vocês vão me contando, tá bom? Vamos lá. Identificamos associações. Então, pegar no colo, peito para dormir, né? Ou quando eu falo peito, não é só peito, tá? Tem criança que tem associação com a mamadeira, que ela precisa mamar para voltar a dormir. Ou a chupeta, enfim. Como que eu faço? Eu consegui saber o que é que tá atrapalhando o sono. Lembra que eu falei? Que são várias coisas. O resto já tá tudo redondo, né? Rotina tá ok, questão emocional, tempo de qualidade tá ok, ambiente tá ok. Sim, tá tudo ok, Fernanda. É só isso. Eu não entendo o que acontece. É isso. Bom, gente, vamos começar pela, eu diria, mais difícil, né? Que é a do precisar adormecer. Para precisar adormecer, a criança precisa mamar. Como é que eu faço para tirar essa transição, essa associação? É assim, você condicionou essa criança, você ensinou essa criança, você colocou como hábito na vida dessa criança que ela precisa mamar para ela conseguir relaxar, para adormecer. Para mudar isso, tem que ser gradual. Entende que o nosso filho é a pessoa que eu mais amo na vida e eu não vou simplesmente pegar essa criança, colocar no berço e falar, se vira aí. Entendeu? Porque essa criança vai chorar e se você não tiver com ela lá, se você não pegar no colo, essa criança ela vai se sentir desatendida e a gente tem que ser pais responsivos. Entende que isso tem muito a ver com afeto, tem muito a ver com apego, ser responsivo quando os nossos filhos precisam e a gente realmente tem que ser. Então vamos lá, pensando no mamar, como é que eu faço? Eu vou precisar fazer com que o meu filho consiga achar uma outra forma para relaxar que não seja mamar. Como que eu posso fazer isso? Primeiro ponto, vamos trocar a ordem dessa rotina. Se esse mamar é a última questão antes de dormir, vamos trocar. Ritual de sono, qual é aí na sua casa? Ah, Fernanda, eu dou banho, coloco pijama, escovo os dentes e dou mamar. E aí ele mama até ele dormir, aí eu coloco ele no berço. Depois que ele dorme, eu ponho ele no berço. Bom, então vamos trocar a ordem. Vamos colocar esse mamar antes do banho, ou vamos colocar esse mamar depois do banho, mas antes do escovar de dentes. E na hora do adormecer, você vai lá, se dá colo, você acolhe, você balança nesse momento. São trocas, gente, não dá pra você tirar todos os confortos da criança, entende? Se eu vou tirar esse mamar, essa sucção até adormecer, eu vou dar balanço. Fernanda, mas aí eu vou dar outra associação. Gente, eu trabalho de forma gradual, eu não concordo com outra forma, eu concordo com a forma do acolhimento e eu falo isso porque eu vivenciei isso. Quando eu ajustei o sono da Diana na minha casa, foi de forma gradual, fui dando muito colo, fui sendo responsiva
todas as vezes. Eu nunca deixei a minha filha chorar no berço. Eu sempre fui lá, eu sempre acolhi, eu sempre peguei no colo. Ah, Fernanda, então minha filha não vai chorar? Bom, gente, aí nós estamos falando de uma outra questão. O choro, vamos pensar comigo, vamos ver se vocês concordam comigo. O choro, ele é uma comunicação. Se eu tô acostumada a, sei lá, 6, 7, 8 meses dormir mamando, como é que vai ser? Eu vou chorar pra dizer, mãe, eu quero dormir mamando. Mas se eu, mãe, quero mudar isso, porque não tá legal pra ninguém, não tá legal pra mim, não tá legal pro meu marido e muito menos pra minha filha, porque no dia seguinte ela tá com sono o dia inteiro, ela tá exausta o dia inteiro. Ela tá sendo a principal peça que tá sendo mais prejudicada, certo? Então eu tenho que mudar, eu tenho que sair da zona de conforto. Gente, eu sou mãe de peito, eu parei de amamentar a Diana recentemente, eu amava amamentar. E o que acontecia? O mamar é mais tranquilo, né? A gente põe a criança ali na cama, vira de lado, dá o peito, espera ela mamar, ela dorme, você tira do peito. O problema é que aí na madrugada, quando ela precisa voltar a dormir, ela vai mamar tipo 20 vezes no meio da madrugada, 10 vezes no meio da madrugada, então ela vai ficar mamando, aí a hora que você vai puxar, ela desperta. Por isso que é importante dar essa autonomia para ela. Entende isso? E para eu fazer essa troca, vai ter choro, mas vai ter choro acolhido. A tua criança tá chorando no colo da pessoa que ela mais ama, ela tá acolhida. Para pensar. É a mesma questão. Se a criança for subir num palanque, você falar, não sobe aí, que é perigoso, não vai subir. Ela vai chorar. Então, porque ela tá chorando, você vai deixar ela subir? Você vai falar, ai, filho, sobe. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Eu vou lá, eu vou acolher minha filha, eu vou pegar no colo, eu vou dizer que eu entendo que ela tá chorando, eu entendo por que ela tá chorando, mas agora a gente vai mudar. Eu tô aqui, eu estou sendo responsiva, eu tô te dando colo, eu não estou te negando o peito, eu só estou tentando te ensinar um novo meio de relaxar para adormecer. E nesse momento, mãe, entra o colo com balanço. Pode balançar. Depois, passamos dessa fase, já tá tranquila, ela mama, a gente faz outra atividade, eu dou o colo com balanço e ó, tranquila, ela já tá sentando super de boa. E aí, como é que eu faço para tirar esse colo com balanço? Vá dando o colo cada vez mais parado. Como é que eu dou o colo cada vez mais parado? Você dá o colo, você balança, a hora que ela estiver chorando. Ela parou de chorar, você para. Se ela começar a chorar de novo, ficar nervosa, você balança de novo. Se ela começar a chorar, você para. Ao contrário. Quando ela chora, você balança. Aí ela se acalma, você para. Até que cada vez menos essa criança vai precisar desse balanço. Entendeu? E, paralelo a isso, o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer esse berço para essa criança cada vez menos em sono profundo. Nós, pais, assumam, vai, que não era só eu que fazia isso. O que a gente faz? A gente espera a criança entrar em sono profundo para depois a gente colocá-la no berço. E aí, o que acontece? Essa criança não sabe para onde ela tá indo. Ela dormiu no teu colo. E aí, quando ela acordar no meio da noite, ela vai precisar do colo de novo. Né? Por que isso? Gente, isso vem de lá atrás. Lá na época que a gente era nômades. O que acontecia? A gente andava, explorava. E aí a gente chegava na caverna, que era um lugar seguro, a gente explorava pra gente conseguir adormecer. E o que acontece com essa criança? Ela não teve tempo de explorar, ela não conheceu, ela não viu aonde ela tá indo dormir. Ela simplesmente tá indo pro berço. Entende que ela não vai se sentir segura ali? Então o processo a gente tem que fazer como? Levar essa criança cada vez mais acordada para esse berço. Fernanda, mas ele não aceita. Gente, é gradual. Então, aos poucos a gente vai diminuir o balanço até o ponto que a gente vai chegar que não vai ter mais balanço e a gente vai colocar essa criança cada vez mais acordada no berço. Eu coloquei, ela levantou. Mas ela não chorou. Gente, senta ali, fica assim com a cadeira bem encostadinha no berço, faz um carinhozinho, se faz presente nesse momento. Eu sempre falo, vamos abrir um parênteses aqui para que vocês entendam o que eu tô falando. Para adormecer, a gente precisa de escuro, por causa da produção de melatonina. Mas, eu vou contar um segredo para vocês aqui, hein? Mas, se eu tô num breu,
como que essa criança vai estar vendo para onde ela vai? Como que ela vai explorar o berço dela? Então, nesse momento, eu sempre sugiro uma luz vermelha, uma luz laranja, uma luz de tom quente aceso, para que essa criança possa ver aonde ela está indo. Aí ela vai explorar o berço. Ela não chorou, Fernanda, porque se ela chorar, gente, ela vai voltar pro seu colo e você vai recomeçar o processo. É isso. Agora, ela não chorou, ela foi explorar o berço. Fernanda, mas ela não deita, ela fica levantando. Gente, deixa ela. Criança é assim. Eles são cientistas, eles vão explorar, eles vão olhar, é isso. Deixa teu filho explorar o berço. Se ele explorar, até que ele vai deitar e conseguir aconchegar e dormir. Ótimo. Isso vai levar tempo? Vai levar tempo. Desde o início vai levar uma hora e pouco. Tá tudo bem, é assim, é gradual. Fernanda, ele explorou 20 minutos o berço, depois ele foi ficando com sono e começou a chorar. Pega ele no colo de novo, acolhe ele no colo de novo e volta ele sem estar em sono profundo para que ele entenda para onde ele está indo. Entendeu aonde vai? Essa criança ela vai entender que ela está indo para o berço. Isso é muito importante. Fernanda, eu fiz isso uma noite e não funcionou. Gente, sono é hábito. E forma de adormecer também é hábito. Não vem me falar que você fez uma noite e que você está esperando mudança. Ou então que você até conseguiu uma noite, mas que ele despertou ainda. Gente, calma. É um processo. Nós estamos hoje aqui falando das associações, mas é um processo. Tá. Aconteceu isso. E no meio da noite? No meio da noite é a mesma coisa. Tente tirar essa criança do peito acordada e tente colocar ela cada vez mais acordada no berço. Fernanda, mas no meio da noite eu não consigo, ela já vai mais dormindo. Eu sei, é natural que no meio da noite ela já vá mais dormindo, mas tá tudo bem. Mas o primeiro momento, o colocar no berço é muito importante, que ela vá criando cada vez mais autonomia. Isso é muito importante. Aí existem outras associações, como por exemplo a chupeta. Fernanda, ela vai pro berço bem, mas cada vez que essa chupeta cai, ela chora, enfim. Como que eu faço? Distribua várias chupetas do berço e todas as vezes que você for até lá, use da neuroplasticidade. Pegue a mãozinha dela e volte a chupeta para a boquinha dela. Isso você vai fazer várias vezes, até que essa criança vai aprender a voltar essa chupeta para a boca, sozinha, tá? Outra questão, a criança fica passando a mão assim, ó, no ombro da mãe, ou então fica enrolando o cabelo. Gente, conversa com essa criança. Filha, agora nós vamos adormecer de um outro jeito, a mamãe vai dar a mão pra você. Ou então faz um pouquinho, daqui a pouco você vai parar, tudo bem? Faz combinados com essa criança e de forma gradual vai tirando. E essa criança vai cada vez mais tendo autonomia para não precisar mais do cabelo, ou para ela não precisar mais de passar a mão no ombro da mamãe. Enfim. O grande segredo de retirar qualquer associação é a consistência e é pensar que se eu tô tirando uma coisa, eu tenho que acolher o meu filho. Ele tem que estar seguro para ele conseguir adormecer de outro jeito. Não é assim, ó, vai ter que dormir, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, né? Que é o que a gente acontece quando a gente tá no pico de estresse e aí a gente causa ali um cabo de guerra com o filho da gente. Não é assim, porque o adormecer, gente, ele vem de um relaxar, de um estar tranquilo para dormir, tá? E se você tá causando um cabo de guerra ali, cada um puxando para um lado, essa criança não vai estar tranquila e ela não vai conseguir relaxar para adormecer, né? E o relaxar para adormecer só depende dela. O que depende de você é a questão de preparar o ambiente, de ter consistência, de respeitar a janela de sono, enfim, né? Todas as outras coisas. A condução, mas o adormecer em si, o relaxar, depende da criança, tá bom? Vamos, só pra gente fechar essa questão de associação, eu quero lembrar de novo que sono não é uma linear, tá? Sono é assim mesmo, a criança passa por inúmeras coisas e ela vai despertar. Quem diz assim, faz tal coisa que o bebê vai dormir a noite toda, nunca mais vai acordar. Não tá falando de um ser humano, gente. Não é possível. Está falando de um robô, né? E quando a gente fala de um ser humano, quando eu conduzo a consultoria, quando eu conduzo o curso, o que eu peço, o que eu espero que chegue no final e essa mãe saiba? Que ela saiba conduzir da melhor forma essa rotina, quando tiver despertar, que ela saiba conduzir da melhor forma esse despertar.
Porque essa criança, ela vai passar por inúmeras questões que ela vai acordar e tá tudo bem, é um ser humano e você vai saber conduzir. Esses dias uma aluna de uma consultoria desesperada me mandou uma mensagem, eu falei, o que você acha que deve fazer? Aí ela falou, eu falei, então faz. Ela fez 2, 3 dias e tudo voltou a ficar tranquilo, uma noite bem equilibrada. Entendeu o que está acontecendo? Não adianta a gente mentir uma coisa que não existe, é um ser humano, né? Eu acho que eu falei sobre o que eu queria falar de associações aqui com vocês e eu quero perguntas agora. Muitas por aí? Tô recebendo uma aqui na fanpage do Facebook, ó. Ela falou assim: tem uma filha de 11 meses que só dorme depois das 2 da manhã. Meu Deus, é muito tarde. Deve ter um desajuste aí da rotina, tá? Primeiro ponto, que hora que essa criança acorda, né? Uma criança, um horário saudável aí para acordar, eu não sei como que é a rotina da sua casa, mas põe aí umas 7h30, 8 horas, né? Essa criança tem uma janela de sono de uma bebê de 11 meses, em torno de 2 horas a 3 horas. Ela tem as sonecas adequadas, nessa fase são 2 sonecas de mais ou menos 1h30 cada uma, né? E o adormecer, normalmente, se ela acordar às 8, por volta de 8, 9 horas da noite, né? É um ajuste, é fazer de forma gradual e consistente. Não vai ser o primeiro dia que vai dar certo, mas se você tiver consistência em regular esse relógio biológico dessa criança, em oferecer, em fazer o ritual, em entrar no quarto, em ser consistente, você vai conseguir ajustar, tá bom? Vamos lá, agora para as do Instagram. Tem pergunta lá em cima. Eu vou subir, vou ver se eu consigo ler todas. Vai mandando, gente. Ó, manda pra mim a idade do bebê. Isso é bem importante, porque quando vocês me relatam, meu filho não sei o que, e não fala a idade, pra mim é muito difícil, porque o primeiro ano de sono da criança muda muito, e aí eu não consigo ajudar vocês. Deixa eu achar aqui aonde começou as perguntas que eu vi. Meu filho, a Lu tá aí ainda, Lu? Meu filho dorme sozinho, mas quando dá exatamente 3 da manhã, ele vai para a nossa cama. Eu volto com ele de volta de novo. Isso acontece umas 3 ou 4 vezes, ele vai para a nossa cama. 3 ou 4 vezes por semana. Lu, nesse caso seu aí, o que eu diria para você? Coloque na rotina da sua casa o exercício de alta conexão. O que é isso? Vai lá, separa 40 minutos. Seu filho já deve ser grandinho, pelo que você está me contando, né? Por volta de 2, 3 aninhos. Faz o exercício de alta conexão com ele. Desliga celular, desliga a televisão, fala: filho, esse é o nosso tempo especial, a gente vai brincar. E depois disso, vai conversando com ele de forma lúdica. Conta pra ele que o carrinho dorme a noite toda na caminha dele. Mas que quando o carrinho precisa, o carrinho chama a mamãe dele, e aí a mamãe dele vai lá. Então envolve seu filho de forma lúdica e valida. Por que ele vai para sua cama? Será que é medo? Porque você não me falou a idade dele, mas pelo contexto, acredito que ele deva estar por volta de 2, 3 anos, né? É uma fase de muito medo, entende? Muito medo. Então, valida isso. De repente, é um medo do escuro, você pode deixar uma luzinha vermelhinha ali acesa, ou de repente você pode começar a descobrir se é um medo algum específico e envolver ele de forma lúdica. Por exemplo, tem medo do monstro, do bicho-papão. Conta uma história do bicho-papão, que o bicho-papão é super engraçado, que o bicho-papão na verdade não é perigoso, e envolve a criança, tá? E é realmente isso que você falou. Se o seu intuito é não fazer cama compartilhada, é voltar de forma silenciosa todas as vezes ele para a cama dele, tá? É isso mesmo. O Colombo André. Tá aí, André, para escutar a resposta da pergunta? Vamos lá. Minha filha tem dificuldades de entrar no sono profundo. Só entra no sono mamando. Durante o dia, dorme normal. Ela tem 4 meses e tem rotina. Mas aí quando ela entra no sono, quando ela mama, ela entra em sono profundo, né? E aí o que acontece? Ela tem muitos despertares. O que a gente tem que ajudar essa criança? Será que ela não consegue entrar no sono profundo num colinho? E aí de forma gradual a gente ir colocando cada vez mais ela no berço, né? Isso, André, a gente não vai fazer uma vez só. A
A gente vai fazer várias vezes. A gente vai ter consistência. O dia que ela não aceitar ir pro berço cada vez mais acordada, você volta ela pro colo, né? Você pode até dar o peito para ajudar ela a relaxar nessa fase. Mas aí você não, né, André? Sua mulher. Você tira o peito. Aí você fala para ela tirar o peito com o bebê ainda acordado e dar o colo, para que ela entenda que tem outra forma dela conseguir aprofundar esse sono, tá bom? É consistência e muita repetição. E vou te falar uma coisa, fico muito contente de ver um papai por aqui, de ver um papai super participativo, né? Porque apesar de eu achar que é realmente isso, é uma construção, é os dois juntos, eu vejo que na realidade muitas famílias não são, né? Não é, né? Acaba que a preocupação é só da mãe, mas eu fico muito contente quando eu conduzo uma consultoria. Essa semana eu conduzi uma consultoria também que eu conversei com o casal. Fico muito contente quando esse pai é assim, super participativo. Tá de parabéns, viu? Respondi sua pergunta. Se eu não respondi, pergunta de novo que eu respondo. A Thaís. Thaís, tá aí? Se eu não der de mamar, ele acorda chorando. Aí ele mama e volta pro berço. Thaís, é assim, ó. Se ele desperta, ó, vamos pensar. Se ele desperta e de fato é fome, ok ele mamar. Eu não sei, você não falou quanto tempo você tem seu bebê. Ele precisa mamar, dependendo da idade que ele tiver. Tá tudo bem isso? Se ele tiver fome, ele realmente vai despertar. Agora, se for uma questão de associação, a gente precisa ressignificar e ajudar ele a aprender a adormecer de uma outra forma, acolhendo e de forma gradual indo pro berço, igual eu falei, tá? Se eu não tiver conseguido te responder, me manda mais aí uma pergunta, que você não me mandou a idade, fica difícil de eu conseguir responder, assim, ser mais pontual. A Laísa, não sei o que acontece, ele é muito resistente, eu tento outras coisas, sem ser uma mãe, ele não aceita. Deixa eu falar uma coisa. Primeira questão, como você vai pro quarto? Você vai tranquila? Você vai segura? Vai, Laísa, porque isso é muito importante. Se eu vou tranquila, se eu vou segura, eu consigo conduzir muito mais fácil o adormecer do meu filho. Agora, se eu vou ficando nervosa, se eu vou ficando ansiosa, lei do neurônio espelho, ele fica também e aí se perde tudo, entendeu? Então, o primeiro passo é importante a tranquilidade, em pensar assim, tá no meu colo, tá no colo da pessoa que mais ama ele e tá tudo bem, né? E o segundo passo é a consistência, né? Não é 1, 2 dias. E eu vou dizer uma coisa pra você, essa resistência é um traço da personalidade dele. Tá? E tá tudo bem, olha que beleza. Uma criança, um ser humano resistente, persistente, isso né? Na verdade é uma qualidade, né? Então, é um traço da personalidade dele, mas se ele é uma criança resistente, você tem que ser consistente, acolhedora, mas consistente, para ver mudança. A Ana. Tá aí, Ana? Vamos lá, minha filha chora muito, já tentei várias vezes tirar o mamar para dormir, nunca pensei que fosse tão difícil. Ana, eu penso que assim, ó, tem muito momento da gente, sabe? Quando a gente fala em qualquer questão que relaciona sono, que relaciona a criação dos nossos filhos, tem muita coisa envolvida. Tem uma mulher ali envolvida, né, uma recém-mamãe, tem um pai, tem uma mulher que é esposa também, tem uma mulher que voltou a trabalhar às vezes. Então, a criança tem que estar pronta, mas mais do que isso, nós, mães, que vamos conduzir. Então, nós temos que estar seguras, tranquilas e temos que ser consistentes. Eu não vejo problema em dormir mamando, entende? Desde que isso não esteja comprometendo o sono, desde que pra mãe tudo bem acordar, sei lá, 10 vezes durante a noite pra dar mamar, tá tudo bem. Tem mãe que tá tudo bem, gente. Eu tenho uma cliente que nós estamos acompanhando agora, tá tudo bem pra ela dormir mamando. Ela só quer ajustar a rotina, pra ela não tem problema a filha dela acordar, tipo, 4 vezes para mamar à noite e precisar da sucção para dormir. E a gente tem que respeitar isso. Não é uma regra, entende? Mas se você quer fazer essa mudança, você tem que
procurar assim uma tranquilidade, uma segurança, uma persistência. Entende isso? Sempre que você fala assim, ai, tá tão difícil, né? Eu sempre penso quando uma mãe às vezes relata assim essa dificuldade, eu sei disso porque eu passei por isso, mas eu sempre penso assim, a gente tem que estar bem, entende? A gente tem que estar bem segura, a gente tem que estar bem certa do que a gente está fazendo, sabendo que a gente está dando acolhimento, que a gente não está traumatizando ninguém, que tá tudo tranquilo. Isso é importante, tá? E para isso, a mãe precisa de autocuidado, a mãe precisa do tempo dela, a mãe precisa estar disponível emocionalmente. Então pensa sobre isso, reflete isso aí para poder colocar em prática, se é o que você quer, né? A Thaís. Tá aí, Thaís? Vou responder sua pergunta, vamos lá. De noite, ele até dorme no berço. Se eu apago as luzes e finge que vou dormir. Mas de dia, ele é muito difícil, só dorme no peito, o que eu faço? Thaís, vou te fazer uma pergunta. Tá comprometendo a soneca? Tá comprometendo a noite? Por que você quer mudar? Eu penso assim, gente, se a soneca tá sendo péssima, tem que mudar. E aí, antes de esperar que essa criança vá adormecer no berço, na soneca, de colo. E depois que ele adormecer, você vai colocando ele cada vez mais gradual no berço, tá? Agora, você fala pra mim, não, Fernanda, ele dorme mamando na soneca, mas ele dorme tipo 1 hora e meia. Por que você quer mexer? Precisa mexer? Será? Cada criança é de um jeito, entende? Se ele tem boas noites de sono e boas sonecas, não é uma regra, entendeu? Não poder dormir mamando. Eu penso assim, tem que mudar o dormir mamando se essa criança não tem qualidade de sono. Agora, se ela tem, né? Se são sonecas boas, caso não seja, né? Caso você tenha trazido essa dúvida porque não é, eu vou te dizer, decolo, dê embalo, né? E aí, de forma gradual, você vai passando pro berço. Soneca é sempre mais difícil, gente, isso é fato. Sabe por quê? Soneca não tem melatonina, entende? Soneca tá claro, criança quer explorar, quer brincar, não é? Tá respondido, Thaís? Juliana, o escuro é complicado em casa, porque meu filho mais velho só dorme com um abajur ligado e os meus bebês compartilham o quarto com o mais velho. Ju, eu penso assim, tá atrapalhando o sono dos menores? Se estiver atrapalhando, eu tenho algumas sugestões para você. Luz de tons quentes, luz laranja. Nossa, dei uma porrada aqui no tripé. O negócio balançou assim. Luzes de tons quentes, luz vermelha, luz laranja, né? Porque elas não atrapalham a produção de melatonina, tá? E aí tá tudo bem. Vamos ver quem mais. A Thaís falou que o filho dela tá com 1 ano e 1 mês. Eu não lembro a sua pergunta inicial, mas eu acredito que é a questão da associação para mamar, né? Então, com 1 ano e 1 mês, Thaís, você tem que ser muito consistente, você pode conversar muito com ele, trabalhar muito de forma lúdica para que ele vá aceitando cada vez e cada vez e cada vez mais o berço, tá? O segredo é a consistência. Gente, será que eu não respondi alguém? Meu bebê tem 8 meses e meio. Tem dias que está tendo vários despertares à noite e quer o peito. Essa noite tentei dar colo, mas sem sucesso. Vanessa, vou te falar uma coisa. Você já escutou falar sobre a ansiedade da separação? Pode ser o tema de uma próxima live. É um tema bem, bem legal. O que acontece nessa fase? A criança, ela entende que a minha mãe sai de perto de mim. E cadê minha mãe? Quando ela não tá no meu campo de visão, é porque ela não existe. Então aí ela fica ansiosa e ela chora. E essa ansiedade da separação, ela pode causar sim muitos despertares.
porque a criança quer ficar junto, a criança quer conexão, né? E o que eu te sugiro? Bom, eu te sugiro trabalhar isso no dia, né? Trabalhar de forma lúdica, contar historinha, mostrar desde os 8 meses, mostrar o bonequinho, falar que a mamãe do bonequinho tá ali, brincar de esconde-esconde, é uma forma maravilhosa para que você ensine seu filho que a mamãe some, mas a mamãe volta. É dessa forma que a criança vai construindo dentro dela, né? Esse sumir e aparecer novamente. Não se sentindo abandonada. Outra questão, quando você for dar tchau pro seu filho, dê tchau, não saia escondido. Dê tchau alegre, a mamãe volta e vai fazer o que você precisa fazer. Porque se você não dá tchau, gente, essa criança entende o quê? Que a minha mãe desaparece. E aí? O que tá acontecendo? Entende que traz mais insegurança? Então, a fase dos 8 meses, se o seu bebê dormia bem, se ele tem autonomia para dormir, se a rotina está super ajustada, a questão é essa. A Dani. Dani, tá aí? Vamos lá. Meu bebê tem 2 meses e passa a madrugada toda acordado. Tipo, ele dorme umas 11 horas da noite e dorme até a 1 ou 2 da madrugada, desperta. Já chegou a ficar até às 7 da manhã acordada até voltar a dormir. Dani, deixa eu tentar explicar pra vocês. Um bebê de 2 meses... Cadê? Tô cega, gente. Tenho que quase colar a cara no celular pra conseguir ler. De 2 meses. Ele ainda tem o ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? É o relógio biológico dele. Dentro dele não é bem desenvolvido. Não, a palavra não é bem desenvolvido. Ele ainda não está amadurecido, é a questão. Não é bem desenvolvido a questão, não. Ela não está amadurecido. E aí, é como se cada dia desse bebê fosse de 3 a 4 horas. Então, ele tem um período acordado, ele faz ali uma atividade, uma troca de fralda, ele mama e ele dorme. Entende? É como se fosse um dia. E aí, começa novamente. Ao longo do tempo, por volta de 3, 4 meses, esse relógio biológico começa a amadurecer. E aí começa a criança a fazer ciclos de sono mais longo, mais comprido, né? Só que, aliado a isso, tem várias questões que você pode olhar, né? Eu gosto muito de trabalhar com o bebê nessa idade, porque tem muitas questões que você pode ajudar, que de repente esteja passando e você não tá olhando. Janela de sono nessa fase, 1 hora e meia, né? A criança precisa voltar a dormir. Ela passa bem acordada, depois ela já precisa voltar a dormir. Outra questão, será que essa criança não está fazendo ciclos de sono muito longo? Por exemplo, dorme 4 horas direto, dorme 3 horas direto durante o dia, e aí o que acontece? O ciclo longo é durante o dia e durante a noite tem ciclo curto. Ou então mama pouco durante o dia e aí quer mamar durante a noite. Então tem várias questões que a gente pode ajustar sim. Tem a questão da higiene de sono que a gente deve ajustar, a questão do ambiente, tá? Então com 2 meses dá para trabalhar bastante. Então tem que ver aonde é que tá, você deve estar errando aí nessa rotininha dele, tá? Pensa aí. E tentar ajustar, tá? Se você tiver dúvidas, eu tenho um e-book, ele pode te ajudar, ou então depois você entra em contato, eu te explico como que eu trabalho, enfim. Mas pensa, deve ter algum desajuste aí nessa rotina. O André, na verdade ela vai para o berço acordado durante o dia e consegue dormir. À noite é que é uma luta, acorda muito para mamar, 4 meses. Entendi, André. Quanto essa criança tá mamando durante o dia? E quanto essa criança está dormindo durante o dia? Porque se ela não mamar o suficiente durante o dia, ela vai precisar mamar durante a noite. Entende? Ela vai compensar? Outra questão, a mamãe já voltou a trabalhar? A noite é o momento que ela tem a mamãe junto com ela ou não? Se for, pode ser que o despertar seja por conta disso. Aí cabe o quê? O exercício de alta conexão na rotina. Se não for, tá? Pula. Se não for, você finge que eu não falei, tá? Mas se for, olhe pra isso, porque pode ser. Outra questão, você disse assim que ela vai durante o dia acordada na boa e durante a noite ela desperta muito para mamar. Será, e dá um pouco de trabalho para adormecer, né? Para aprofundar, que você tinha me falado do sono. Será que essa última janela de sono não tá ficando muito grande, essa criança não tá indo exausta para adormecer, meio que no efeito vulcão, e aí para ela conseguir relaxar, ela precisa mamar para dormir?
Tem essa questão também. Então observa e identifica aí o que pode estar acontecendo na sua casa para você fazer o ajuste, tá bom? A Drica, boa noite. Meu bebê tem 1 ano e 9 meses e ele só dorme depois de mamar no colo. Ele já tá pesado. Como é que eu faço? Drica, consistência. 1 ano e 9 meses é maravilhosa a ideia pra gente, a idade, né, pra gente trabalhar de forma lúdica, né? Vamos levar um brinquedo pro berço, vamos contar uma historinha, mamãe tá aqui, mamãe não vai sair do quarto, mamãe faz o carinho, uma luzinha acesa pra esse bebê ver. Aí se essa criança chorar, você vai lá, pega no colo, acolhe, oferece o berço de novo. Enfim, é consistência e com 1 ano e 9 meses eles entendem tudo, né? Lógico que eles ainda usam lá a parte do cérebro reptiliano, né? Eles têm assim... Eles entendem o que a gente está falando, mas muitas vezes eles não conseguem obedecer por uma questão de desenvolvimento mesmo, não conseguem responder da forma que a gente gostaria, né? Até a gente às vezes sai um pouco do controle, né? Uma fechada no trânsito e a gente se transforma e imagina a criança, né? Quando às vezes ela é contrariada por algum motivo. Então, é importante que você não lance esse cabo de guerra, que você entenda que tem que ser gradual, tem que ser consistente e tem que ser lúdico. Essa criança tem que ir na boa pro berço, porque senão ela não vai conseguir relaxar ali. Tem que ser prazeroso o berço, né? E isso é de forma gradual, a gente vai envolvendo a criança, tá? Com muita consistência. Leva o bichinho pro berço, conta historinha no berço, deixa ele explorar, fica ali do lado. Seja consistente. É um hábito, né? Precisa de bastante consistência para mudar. Na Cláudia, tá aí? Vamos lá, vou responder a sua pergunta. Minha bebê tem 9 meses e acorda muitas vezes, só toma mamadeira 1 ou 2, mas acorda só pra me ir ao berço. Não preciso nem pegar no colo, ela dorme. Mas muito pingado, o que eu faço? Ana Cláudia, 9 meses, angústia da separação, sempre foi assim ou tá assim agora? Primeira questão é essa, né? Lembra que faz parte do desenvolvimento isso, as crianças elas se sentem inseguras e ansiosas nessa fase. Se você identifica que realmente é essa questão, trabalhe muito exercício de alta conexão, tempo de qualidade 40 minutos sem nada por perto, telefone, televisão. Muito contato físico com ela, muita brincadeira de esconde-esconde, porque é a forma que ela vai entender que minha mãe vai, depois minha mãe volta. E sempre que você for sair do quarto, sair de casa ou for trabalhar, não sei, dê tchau pra ela, pra que ela veja que você tá indo, agir com sinceridade nesse ponto é maravilhoso. E eu vou te fazer uma pergunta, ela dorme no berço, mas ela não tem nenhuma associaçãozinha assim, não tem um tapinha na bundinha pra ela dormir, ela dorme completamente de forma independente? Porque pode ter um tapinha na bundinha aí escondido e aí ela precisa de você lá, né? Pensa aí, vê se não tem nenhuma associação aí escondida, porque pode ter. Esses dias atendi uma consultoria que a mãe dizia que não, que a criança já dormia, tava tudo lindo. A criança já dormia sozinha no berço, já tinha a rotina ajustada e não descobri. Nós fizemos um vídeo, né, que eu faço, que é ao vivo, online, a gente vai conversar sobre o sono, eu não descobri a associação. Ela não me falou sobre essa mãozinha que ela colocava sobre a criança antes da criança dormir. A menina dormia em 5 minutos, mas ela despertava. Aí eu falei, olha, tira a mão. Não, aí eu não sabia da mão ainda. Aí um dia nós conversando, ela contou da mão. Ela falou assim, então eu fico com a mão. Eu falei, você fica com a mão? Eu falei, tira a mão, vamos ver como é que vai ser. A menina levou meia hora pra dormir. Quer dizer, ela tinha uma associação. Tinha que ser gradual, a gente ia retirar. Então ela precisava pôr a mão, porque a menina ficava nervosa. Aí ela ia tirando. Tinha vezes que a menina aceitava, outras vezes ela precisava voltar de novo, de forma gradual, indo passando segurança para que essa menina conseguisse essa autonomia para adormecer. Tá? Era uma menininha de 1 ano também. A Daniele, uma continuação. Às vezes ela adormece mamando, quando eu coloco no berço em alguns minutos, ela desperta desesperada, estou exausta. Dani, eu acho que eu te respondi. A questão é muita consistência e mudar essa forma dela adormecer, porque ela precisa entender, ela precisa ver, ela precisa se sentir segura indo pro berço. E dessa forma, é a mesma coisa que se você dormisse, por exemplo, na sua cama lá, tranquila e linda, e de repente você acordasse no chão da sua cozinha, por exemplo.
Imagina, você ia acordar desesperada. E é o que acontece com ela. Ela dorme de uma forma e acorda de outra. Entende? Então precisa mudar esse adormecer. A Thaís, o problema das sonecas é que ela só dorme no peito. O dia que o pai ficar com ela, ele não consegue. Thaís, então você vai ter que comprar a briga, entendeu? O primeiro ponto, eu perguntaria aí, esse pai é bem consistente na hora de oferecer a soneca? Ele firma o pé? Porque eu falo assim, ó, gente, insistir na soneca, se ela tá acostumada a sempre dormir com você, é uma mudança pra ela. O dia que ele for fazer ela dormir, ele vai ter que insistir, pelo menos uns 40 minutos lá no quarto, no colo, com paciência, muita paciência, pra ver se ela consegue relaxar de outra forma. Agora, se você falar pra mim, não rola, não tem jeito, você vai ter que desvincular. Na forma que eu expliquei, igual da noite. Você vai dando colo, você vai dando balanço, e aí você vai trocando. Ao invés de você dar o peito, você dá colo, com balanço. E aí depois você vai tirando o balanço, e aí você vai colocando cada vez mais acordado, de forma gradual e muito consistente. É esse o segredo. Ó, tem uma pergunta aqui no Face. Meu filho de 2 anos só dorme meia-noite. O que eu devo fazer pra ele dormir cedo? Larissa, é tarde meia-noite pro seu filho dormir, hein? A gente precisa dormir mais cedo. Ó, uma criança de 2 anos é a idade que eu tenho na minha casa. É um desafio diário, não é, Larissa? É uma idade muito gostosa. Eu falo que se nascesse nessa idade eu já ia ter, assim, ia ter um por ano. Gente... Essa criança, ela já entende tudo o que está acontecendo nessa casa. Então, sabe o que você faz? Envolve ela, diz pra ela que todo mundo vai dormir, apaga a luz, vai todo mundo indo pro quarto, faz um ritual bem consistente. Lógico, depois que ela dormir, você vai lá, acende a luz, vai fazer o que você precisa fazer. Mas envolva a criança, porque imagina só, meu pai e minha mãe tudo tão acordado, tudo assistindo televisão, tudo fazendo as coisas, e eu vou dormir? Não vou, entendeu? E olha, Larissa, para a rotina dele também, com relação assim, eu não tô tendo uma soneca muito tarde e aí tá comprometendo esse momento de adormecer, tá? Tem que dar uma olhada com relação a isso também, tá? Olha aí na sua rotina e depois você me conta. Larissa, e quando você pega o bebê no colo, ele começa a te chutar e quer levantar, ficar de pé. O bebê... Olha, eu coloco de pé e aí fica no ombro, você vai aconchegando assim, ó, até que ele consegue se aconchegar para dormir. Ou então, sabe o que eu faço? Com a minha filha eu fazia muito isso, ela ficava brava e eu colocava ela assim no meu colo e segurava ela assim, dava um abracinho de urso, ficava ali com ela balançando um pouquinho até que ela conseguia relaxar para adormecer. A Ana Cláudia falou assim, falta a minha. Ana Cláudia, eu não te respondi, manda de novo, eu não... Subiu aqui, eu não vi. A Thaís, é uma outra Thaís também, tem uma xará aqui. Meu filho de 1 ano e 7 meses tem várias associações. Estou tentando agora tirar a da mamadeira, indo pro meu quarto, mas quando chega lá, só quer dormir com a mão mexendo. No sinal, por sinal perto do meu peito. 1 ano e 7 meses, a minha pergunta é assim, já tá na cama? Né? Eu não sei, eu acho cedo. Eu gosto de manter o berço até os 3 anos, assim. Porque a criança ela ainda não tem a questão do limite físico, sabe? Ela ainda não entende que ali é o lugarzinho dela. E ela acaba indo mesmo aí pro quarto. Mas, enfim, tem que tirar uma associação aí de cada vez. Ser consistente, voltar ali pro quartinho dele, dar colo quando necessário, com 1 ano e 7 meses já dá pra explicar, segurando a mãozinha, né? E vai tirando assim de forma gradual, mas é firme e gentil, é isso que a gente tem que ser. Minha filha de 2 anos não quer mais dormir na cama dela. Qual é a melhor de readaptá-la ao quarto dela? Vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Então, ela não quer mais dormir na caminha dela, ela quer vir pro seu quarto, é isso? Gente, a melhor forma para uma criança de 2 anos é envolver essa criança de forma lúdica, é ir conversando com ela, talvez você indo dormir alguns dias com ela lá no quarto, explicar que você vai ficar alguns dias ali, mas que depois você vai voltar pro seu quarto, e é ser consistente. Quando ela vai pro seu quarto, você volta ela pro quartinho dela, valida o que ela tá sentindo, vê se não é medo, né? Conversa com ela, mas
Mostra a bonequinha, por exemplo, dormindo no quarto dela, conta historinha durante o dia da menininha que dorme no quartinho dela, diz pra ela que olha que lindo que é o quarto dela, coloca ela pra brincar, né, pra que ela se sinta segura, pra que ela se atraia pelo quarto dela durante o dia. Com 2 anos é assim, ó, a gente tem que ir levando a criança, sabe? Porque a minha filha tem 2 anos também e eles já têm. Na verdade, desde sempre a criança gosta. Nossa, dei outra pancada aqui, ó. Desde sempre a criança ela já tem a vontade própria, né? Mas quando tá com 2 anos, essa criança ela começa a falar e ela começa a mostrar mesmo o que ela quer, né? De forma bem pontual. Então a gente tem que ir negociando, levando de forma lúdica. Não adianta travar uma guerra na sua casa porque não vai rolar, não vai funcionar. Mas é levando a bonequinha para dormir junto, é fazendo combinados, é sendo consistente, é sendo gentil, mas firme, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, tá acabando. Gente, a Ana Cláudia mandou de novo, deixa eu responder ela. Ela nasceu prematura e acordava a cada 3 horas para mamar, mas depois disso ela parece que acorda mais. Eu coloco ela para dormir no braço. Ana Cláudia, quanto tempo ela tem? Não lembro quanto tempo ela tem. Ana Cláudia, responde eu, para eu poder te responder. Ana Cláudia, estou esperando você me responder para poder te responder. Ó, 9 meses. É a angústia da separação, tá? Lembra que eu falei? Acabei de responder uma pergunta recentemente sobre isso agora. É uma fase onde a criança ela quer muito a mãe e aí você vai ter que trabalhar de forma gradual, acolhendo, colocando ela no berço, trabalhando durante o dia alta conexão, tá? É uma fase e passa, mas trabalhar junto com isso bons hábitos para que ela consiga adormecer sozinha, isso é muito importante. Cá, você me mandou aí de novo que ela quer dormir na sua cama e quando fala na cama dela ela já chora. Monta uma história, um enredo, conta que essa noite a mamãe vai dormir junto e que vai ter uma princesa, entende? Usa aí da sua criatividade. Esses dias, gente, eu não lembrava historinha e aí eu tive que ler historinha para poder contar, porque minha filha quer escutar a historinha antes de dormir. Gente, meu tempo tá assim gritando aqui. Eu vou. Queria agradecer todo mundo aqui. Semana que vem a gente tá aqui de novo, tá? Na terça-feira. Eu acredito, eu vou me organizar minha agenda à noite, mas acredito que na terça-feira eu aviso vocês antes. Eu quero sugestões por direct de tema. Eu tô aqui para ajudar vocês. E para mim é realmente esse o intuito, trazer temas que sejam relevantes para vocês, que vocês estejam passando aí na casa de vocês e que eu possa ajudar. Então me manda por direct, Fernanda fala sobre isso, Fernanda fala sobre isso, que a gente vai montar a live da semana que vem voltada para esses temas, tá bom? A gente vai dividir e cada semana vai falando sobre um. Queria mandar um beijo grande para todo mundo por ter me aguentado aqui por 1 hora falando. Fico muito contente de estar podendo ajudar todos, tá bom? Um beijo, gente. Ah, se inscrevam no canal, gente, do YouTube. Vai lá, me ajuda a ficar com muita gente. É a orientação do sono. Se inscrevam lá, ativem as notificações. Eu tô postando bastante vídeo lá, explicando sobre várias coisas. Eu espero vocês lá também, tá bom? Um beijo, gente, uma boa noite.